diminuir um atraso que já se acumula. Então nós vamos dar sequência para a realização dessa última mesa da noite. Nós temos ainda três apresentações hoje. A primeira apresentação, antes disso eu gostaria apenas de agradecer ao professor Flávio e à professora Ana Paula, professores de História Medieval aqui do departamento, que vão ter que sair mais cedo porque eles dão aula de medieval hoje à noite, mas que vão fazer a gentileza de trazer os seus alunos amanhã para participar do nosso evento e prestigiar a palestra do nosso homenageado amanhã às 5 da tarde. Então, muito obrigado aos dois. Então, sem mais demoras, eu gostaria de passar a palavra para o professor Jonatas Batista Neto, que é professor livre-docente aposentado de História Medieval aqui da casa. Uma pequena nota, se vocês me permitem, para que a preocupação com o tempo não se torne também uma mera aridez de não conseguir falar nada. Gostaria de dizer que eu fico muito feliz com a presença do professor Jonatas, que de certa forma eu conheci, também já conhecia antes de conhecê-lo pessoalmente, conhecia pelos seus trabalhos. E, na verdade, o professor Hilário me falava do professor Pedro Moacir. Vocês lembram que ele mencionou o professor Pedro Moacir na abertura do nosso encontro. Em algum momento eu falei, bom, o Hilário falou tanto do Pedro Moacir, vamos descobrir quem que é esse sujeito, né? Vocês me permitem um segundo de uma anedota. O professor Hilário me falou, olha, estava fazendo uma aula do professor Pedro Moacir sobre Dürer, não é isso? E aí ele estava lá explicando um quadro e de repente tinha uma florzinha, se eu estiver falando uma coisa errada, tinha uma florzinha ali no quadro e ele não lembrava o nome da flor. E daí ele falou o nome da flor em 1 milhão de línguas, em italiano, em inglês, espanhol, francês, sei lá. Disse o professor Hilário, tinha uma moça oriental ao final da sala, ele falou o nome da flor em japonês, ficou irritado porque a moça não sabia como falar o nome daquela flor em japonês, e foi-se embora dali porque não tinha condições de continuar a aula sem saber o nome da flor. Acho que é mais ou menos essa a história, né? E ouvindo essas histórias, eu fui atrás de conversar com as pessoas que tinham convivido com o Pedro Moacir, e foi assim que eu conheci o Jonatas já há uns 8, 9, 10 anos, e desde então tenho o prazer de desfrutar frequentemente da companhia do Jonatas, e Pedro Moacir é um dos assuntos dessas conversas. Então é com muita felicidade que eu passo a palavra para o Jonatas para falar justamente sobre esse assunto. Obrigado. Boa noite. O microfone está funcionando direitinho, né? Então, eu vim a convite aqui do pessoal da casa para falar sobre o Pedro Moacir. Com prazer, estou aqui com muito prazer falando dele. Ele foi professor do Hilário. Ele é o professor de História Medieval do Hilário. Portanto, o tema se enquadra bem nas festividades dos 70 anos do nosso colega. Ele foi meu professor também. E foi professor de outros medievalistas, que eu vou citar, por exemplo, aqui da casa, aqui da USP, além do Hilário e da minha pessoa, José Roberto de Almeida Melo, já aposentado, Teresa Aline Pereira de Queiroz, também aposentada, e Carlos Roberto Figueiredo Nogueira, igualmente aposentado. Ele também foi professor da Ivone Marques Dias, professora de medieval da Federal do Rio de Janeiro, que foi a professora de medieval da Cristina, que estava aqui na mesa conosco. Foi professor da Maria Cristina Garcia, da Unesp, já falecida, Isis Garcia Salvestro, da Unesp também. Então, dele saíram alguns medievalistas, e desses medievalistas, outros medievalistas. Por exemplo, Hilário teve vários orientandos, eu tive alguns, e daí para frente. Quer dizer, hoje na Universidade Brasileira, há vários professores medievalistas que são, por assim dizer, netos intelectuais do Pedro Moacir.
Paradoxalmente, o Pedro Moacir é muito pouco conhecido, até porque ele era uma pessoa muito reservada, que não queria ser conhecido, a não ser no meio universitário e assim mesmo restrito aos alunos. Ele era muito introvertido, muito fechado, de difícil relacionamento. Então não era a intenção dele ser um criador de uma dinastia, de uma sucessão de medievalistas. Pelo contrário, ele tinha um relacionamento afetivo muito reduzido com as pessoas, de forma que... Mas a presença dele, a personalidade dele era tão forte e o seu conhecimento tão esmagador que ele criou uma escola, ou melhor, ele criou uma descendência intelectual, né? E é sobre ele então que eu vou falar. Como ele morreu há 42 anos, é portanto uma figura muito remota para os presentes aqui, eu vou fazer um retrato dele, até um retrato físico, que eu acho que seria interessante. Ele era um homem de uma altura, não era muito alto, era mais ou menos da minha altura. Ele era muito moreno, cabelo ondulado, bem preto, muito míope, e era uma pessoa forte. Ele praticava natação, ele tinha uma compleição robusta, ele era um homem forte. Dava a impressão até que se a gente brincasse com ele, podia levar um soco dele, né? Daquelas pessoas com bastante saúde, bastante vigor. Ele se vestia de preto, sempre. Ele usava uma camisa preta sempre. Isso não havia, nunca houve uma variação. Calça escura e por cima um avental imaculadamente branco. Parecia que ele tinha saído do banho quando ele ia dar aula. E acho que era o que acontecia mesmo. Como ele era míope, muito míope, ele tinha usava um óculos escuro muito grosso. E ele sofreu alguns acidentes automobilísticos, porque ele insistia em dirigir carro, mesmo com aquela visão um pouco limitada. Eu me lembro que uma vez, e aqui eu faço um parênteses, tudo que eu vou contar dele, ou ele me contou, ou ele contou na minha frente, para alguns colegas, de forma que não é fofoca, né? Não tem nada de segunda mão. Ele me perguntou assim um dia: "Você quer uma carona?" Eu falei: "Quero." "Para onde o senhor vai?" "Ah, eu vou para tal lugar." Eu falei: "Eu também vou, então vamos para lá." No carro, na Avenida Brasil, já era assim, entre 5 e 6 horas da tarde, inverno, estava escurecendo. Ele me pergunta: "Tem uma bicicleta na minha frente?" Eu falei: "Não, professor, não tem nada na sua frente." Aí ele falou assim: "Pois é, nesse horário eu sempre vejo bicicletas." Em outra ocasião, chegando das férias, né, terminou as férias, eu encontro com ele no corredor e ele está todo engessado. E eu não perguntei nada, eu tinha medo de perguntar coisas pessoais, que eu podia levar uma resposta daquelas, porque ele era pavio curto. Eu olhei assim, e ele percebeu meu espanto. Então ele disse assim: "Pois é, eu estava indo para Brasília de carro, e num certo lugar lá tinha uma estrada para a esquerda, outra para a direita. Eu peguei a do meio. E aí, naturalmente, o carro virou no mato, lá ficou de perna para o ar, né?" No final da vida, que aliás foi curta, ele viveu 56 anos, ele já não dirigia mais, né? Mas então, esse é o personagem que foi o nosso professor, do Hilário e meu, e do qual nós temos uma lembrança muito viva, não é, Hilário? Você poderá falar depois também, é uma lembrança muito forte. Ele era um homem extremamente erudito. Se houve uma pessoa erudita aqui nessa universidade, era ele. Vou dar um exemplo também para vocês terem uma ideia. Eu já era professor, estava começando a dar aulas aqui, e eu escolhi um texto para os alunos. Um texto que eu achei interessante. Mas só depois que eu tinha distribuído o texto que eu percebi que eu não sabia nada sobre o cronista, autor do texto. Pensei, não é grave, eu vou para a biblioteca e descubro isso, né? Naquele tempo não tinha internet.
Não tinha Google, não tinha nada disso. Era ir na biblioteca, olhar enciclopédias e os livros mais importantes utilizando o índice remissivo, o índice onomástico. Eu não achei nada. Eu revirei a biblioteca, não achei nada. Eu pensei, estou perdido, né? Fui falar com o Pedro Moacir, ele olhou assim, ele tinha um jeito meio arrogante. Ele pegou o texto assim. Ah, você não vai achar mesmo. Você não vai achar em lugar nenhum. Espera que eu vou te trazer a minha ficha. 2 dias depois, lá vem ele com uma fichinha de cartolina pequenininha, com as informações escritas com uma caneta, com uma tinta preta, bem pequenininha. Como eu sou míope, eu consigo ler, né? Então eu copiei, pedi licença, copiei as informações. Então era nesse nível a erudição do Pedro Moacir. Ele me confessou um dia que ele chegava a fichar 2 vezes o mesmo livro. Ele fazia o fichamento de um livro, guardava no arquivo. Passava 1 ano, 2 anos, 3, ele pensava assim, nossa, mas eu tenho que fazer o fichamento do livro tal. Está na hora. Pegava o livro, fichava, quando ele ia pôr no arquivo já estava lá. Ele ficava com duplicata. Então, um homem dedicado ao estudo, um homem enciclopédico, né? Um homem de um conhecimento profundo, meticuloso, uma coisa assim que impressionava. Chegava até a ser um pouco, como os americanos dizem, um pouco freak, né? Um pouco assustador a erudição dele. Ele tinha uma formação germânica. Ele falava bem o alemão, ele considerava o alemão a sua segunda língua. Depois o inglês, depois o francês. E ele chegou a fazer conferências aqui no Brasil mesmo e fora do Brasil em língua alemã. Então ele tinha aquele gosto pela erudição tipicamente germânica, né? E ele vem de uma escola, porque ele nasceu em 1920. Em 1920, a influência da escola dos análises ainda não tinha chegado muito bem, né? Eles ainda estavam apegados àquela escola metódica do século XIX, que é uma escola de erudição. A escola do Lavice, do Monod, é uma escola de erudição. E é uma escola também muito influenciada pela cultura alemã. Muitos desses intelectuais franceses foram estudar na Alemanha. Então, o Pedro Moacir vem daí. Então, ele trabalhava conosco em História Medieval, História da Idade Média. Era um curso anual no meu tempo. E nós éramos só 18 alunos, imagine. 18 alunos apenas. No primeiro dia, ele fez a organização de seminários, 18 alunos, 18 seminários, faltar nem pensar, só se morrer. Morrer era um tema muito caro ao Pedro Moacir, depois eu vou falar disso. Bom, então eu convivi com o Pedro Moacir de 1965, quando eu entrei na faculdade, até 1976, quando ele morreu, 11 anos. Mas fui aluno em sala de aula, na classe, fui aluno dele, 4 anos seguidos, 4 anos inteiros. Então eu tive um contato bastante grande, né? Ele trabalhava assim. Ele escolhia um texto medieval, de cronista, ou um documento medieval, um trecho, né? E ele dava para os alunos, para nós, analisarmos. Que é o que ele explicava que era uma explicação do texto detalhada, erudita, o mais minuciosa possível, né? Mais cuidadosa possível. Ele sempre dizia, quanto mais vocês leem um texto, mais vocês tiram alguma coisa dele, mais vocês aprendem com o texto, mais vocês entendem o sentido do texto. E também ele dizia, quanto mais conhecido o personagem ou a situação histórica que está retratada no texto, menos relevo vocês dão. Vocês vão justamente procurar aquilo que é menos conhecido, aqueles aspectos que devem ser explorados porque são menos conhecidos. Em linhas gerais, era a orientação que ele nos dava. Então, o aluno fazia a apresentação, né, do texto, a sua análise do texto, e essa análise era seguida por mais ou menos 1 hora de comentário dele, que para mim era a parte mais apaixonante, porque ele tinha um conhecimento muito profundo e ele sabia muito bem articular aqueles assuntos todos que apareciam no texto. Fazia muita relação com a literatura medieval, evidentemente, que ele valorizava muito, achava que era muito importante.
trabalhar com a literatura. E depois a última parte da aula eram as projeções. Ele projetava arte, enfim, imagens relacionadas com o tema discutido no dia. Agora, ele não foi só professor de história medieval aqui no departamento, ele foi professor de história do Japão, por exemplo. Ele viveu no Japão um tempo, foi professor da St. Paul's University, que é uma universidade de Tóquio, em língua inglesa. Ele dava história do Brasil e língua portuguesa. E então, aqui, ele dava, no Brasil, quando ele voltou, ele dava história do Japão. Segundo uma colega que fez o curso, eu não fiz, era da mesma qualidade de história medieval. Um curso muito bem dado, muito meticuloso, com um conhecimento profundo. Deu também um curso de História da Arte sobre Albrecht Dürer, que o Hilário assistiu, ele poderá falar também. Deu um curso de História da Inglaterra no Renascimento, porque ele foi responsável pela cadeira de Moderna durante um certo tempo. Não sei o que aconteceu no departamento, não sei se o professor França precisou viajar ou ficou doente, não sei explicar. Mas o Pedro Moacir ficou responsável por Moderna e deu aula sobre a história da Inglaterra no Renascimento. Deu também um curso de História Contemporânea, a Revolução de 1848 na Alemanha. Então vejam que é uma ampla gama de interesses, né? É muito vasto o interesse dele. Bom, agora eu coloquei uma questão. Ele era de fato medievalista? Ele foi de fato um medievalista? Porque o que é um medievalista? O medievalista é um intelectual universitário ou não, que se dedica à Idade Média produzindo livros, artigos, orientando estudantes, participando de congressos, enfim, trabalhando para o desenvolvimento dessa área, né, de sua escolha. Bom, pelo exame do memorial dele, de 74, 2 anos antes de sua morte, que é praticamente o resumo de tudo que ele fez, o memorial foi apresentado para o concurso de professor titular. Então, examinando esse memorial, como eu fiz, a produção de medieval é pequena. É surpreendentemente pequena. Eu encontrei, por exemplo, as teses dele, as 2 teses, doutorado e livre docência, são de antiga. A primeira, a tese de doutorado, é alguns aspectos da Germânia antiga através dos autores clássicos, defendido em 45. Evidentemente, pela própria formulação, né, pelo próprio título, você já vê que se trata de história antiga. E a livre-docência é a idealização de Roma e sua aceitação pelos cristãos, que vai até o século IV, até a vitória do cristianismo com Constantino e Teodósio. E não é história medieval também, é uma tese de história antiga, já é época cristã, mas é história antiga. Bom, não há nenhuma conferência sobre a Idade Média. Ele tem uma conferência sobre as relações Estado e Igreja, segundo Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Não são medievais também. Santo Ambrósio é da época de Teodósio, né? Teodósio Grande, teve inclusive uma briga feia com o imperador, século IV. E Santo Agostinho, por mais influência que tenha tido na Idade Média, não é medieval. Ele morre no século V, no início das invasões. Ele morre quando a cidade dele, de Hipona, está cercada pelos vândalos, não é? Então não dá para dizer que tenha conferência sobre Idade Média. Artigos ele tem 3. Ele tem um artigo que é a colonização alemã no Oriente Europeu. Isso é medieval, sem dúvida alguma, né? O movimento urbano na Idade Média, uma visão geral dos seus principais aspectos, e a Idade Média na obra de Hermann Hesse. Ele tinha um amor especial por Hermann Hesse. É um prêmio Nobel de literatura, de língua alemã, muito traduzido no Brasil, né, muito apreciado, inclusive, no Brasil, com o qual ele manteve correspondência. Eles se corresponderam
em língua alemã durante um bom tempo. Essa correspondência existe, é comprovado. Bom, e tem também o capítulo que se chama As Instituições Medievais Portuguesas da História Geral da Civilização Brasileira, dirigida pelo Sérgio Buarque. É dele. E orientação. Ele só orientou uma única pessoa, a professora Teresa Line, a única que defendeu tese com ele. Eu fui orientando dele, mas não defendi doutorado com ele, defendi com o Vitor. Ele já tinha falecido. Teresa Line foi a única que fez mestrado, orientada por ele, numa banca presidida por ele. Então, é um único caso de orientação que vai até o fim, que se conclui, né? Então eu pergunto, ele era um medievalista? A minha tendência é responder não. Mas como eu fui aluno dele em sala de aula e vi quanto ele sabia de Idade Média, eu fico dividido, né? Porque ele era potencialmente um grande medievalista. O que ele não fez foi traduzir isso numa produção mais consistente e mais abundante. Agora, de onde vem... Eduardo, me corte aí se eu tento mais um pouco. De onde vem essa tendência do Pedro Moacir como professor e como intelectual na universidade? Vem, agora passando um pouco para trás, recuando um pouco no tempo, vem de Jean Gagé, que viveu entre 1902 e 1986. Portanto, nasceu antes do Pedro Moacir e morreu depois. Foi professor do Pedro Moacir e de vários outros mestres aqui do Departamento de História. A Universidade de São Paulo, como vocês sabem, foi criada em 1934. Já havia outras faculdades anteriores, já havia faculdade de Direito, por exemplo, não é? Anterior à fundação da universidade. Mas como universidade, a USP aparece em 34. Em 38, veio para o Brasil o professor Jean Gagé, que era um especialista em História Romana. Veio dar aulas aqui. O curso era na Alameda Glete, no centro de São Paulo, uma travessa da São João. A cidade universitária nem em sonho existia. Então, em 38 chegou ele aqui. Ele deveria ficar uns 2 anos apenas, mas a guerra estourou em 39 e ele ficou preso até 45. Ficou aqui, ficou 8 anos aqui. Pedro Moacir dizia cinicamente. Pois é. Ele veio para ficar 2 anos, ficou 8. Ficou louco. Porque o Jean Gagé desenvolveu uma paranoia aqui em São Paulo. Ele dizia que estava sendo perseguido pelos Cagoulart. A Cagoule é uma organização francesa de extrema-direita da década de 30 que queria derrubar o governo republicano francês. Eles eram de extrema-direita, queriam derrubar o governo republicano um pouco antes da guerra. E o Jean Gagé, acho que por excesso surmenage, né, para falar uma palavra bonita, por excesso de trabalho, muito cansado, provavelmente, ele acreditava que os Cagoulart estavam enfiados na casa dele, no teto, e que iam pegá-lo. Né? Eu não sei como o problema foi resolvido, provavelmente deram umas férias para ele, né? Então, o Pedro Moacir tem um texto na Revista de História em que ele descreve o Jean Gagé. Ele diz que era um homem forte, ruivo, sério, altivo, cheio de energia, muito sério. Ele insiste muito nessa parte de seriedade. Ele era um especialista em História Romana. Ele tinha estudado na Escola Normal Superior. Ele foi membro da Escola Francesa de Roma entre 25 e 28, 1925 e 1928. E fez escavações na Argélia. E veio para o Brasil em 38, como eu disse. Agora, aqui no Brasil, aconteceu o seguinte.
foi feito o primeiro desdobramento dentro do Departamento de História. Criou-se a cadeira de História Antiga e Medieval e a cadeira de Moderna e Contemporânea. Nessa divisão, o Eurípides, que já estava começando a dar aula aqui, Eurípides Simões de Paula, tinha preferência por antiga e medieval. Mais antiga ainda, né? O que o Jean Gaget, que era especialista em História Romana, fez? Pegou Moderna e Contemporânea e deu cursos que até hoje repercutem na memória dos professores antigos, os que ainda vivem, né, que são poucos. Ele, por exemplo, deu curso sobre problemas da Ásia, Extremo Oriente e Pacífico, do século XIX aos nossos dias. A Revolução Francesa e o Império Napoleônico. A formação do Império Britânico. A Áustria dos Habsburgos. Então, bem história moderna e contemporânea, né? Uma vez eu estava na uma sala de aula do Pedro Moacir, entrou Eurípides, e eles começaram a conversar sobre o Jean Gaget. Eu perguntei assim, mas afinal, Jean Gaget dava aula de quê? Eles levaram um susto, assim, pularam para trás, me olharam como se fosse um bicho do mato. E falaram, de tudo, Jean Gaget dava tudo. E de fato, né, olhando aqui os cursos que ele dava, ele era especialista em História Romana. E dava um curso sobre a Áustria dos Habsburgos, e a memória dos professores que foram meus professores sobre o Jean Gaget é a melhor possível. Excelente professor, com conhecimento profundo, homem de extrema seriedade, exigente. A imagem do Jean Gaget é a melhor possível que se tem, né? Depois da guerra, Jean Gaget voltou para a França, deu aulas em Estrasburgo, Universidade de Estrasburgo, defendeu uma tese em Paris em 55 e publicou em 64 a sua obra mais famosa, As Classes Sociais do Império Romano. Ele foi também professor do Colégio de França, até 72. Então, é um intelectual de grande envergadura, né? Eu lembro que o Pedro Moacir comentou que foi visitá-lo em Estrasburgo, num determinado momento. Bom, acho que Pedro Moacir detestaria o fato de eu estar falando dele aqui hoje, porque ele queria apagar a memória dele, encerrar. Uma vez ele estava falando de heréticos medievais, que achavam que o melhor seria que o mundo material desaparecesse totalmente, e ele falou assim, eles tinham razão, isso aqui já devia ter acabado. Isso aqui é o mundo, o universo, isso é onde a gente vive, né? Então ele tinha uma visão muito pessimista da vida, falava muito de morte. Ele também me disse o seguinte, que tinha imaginado uma nova maneira de morrer. Um escorregador. Lá embaixo, uma lâmina bem afiada na horizontal. Você passava, já deixava a cabeça lá. Então ele era nesse nível, né? Ele era uma coisa... Mas ele também tinha senso de humor. Ao lado desse aspecto sinistro, ele tinha também senso de humor. Em alguns momentos ele era muito engraçado. Ontem, pensando nessa exposição que eu estou fazendo hoje, eu pensei, como eu definiria o Pedro Moacir? Eu acho que eu definiria assim. Ele era uma mistura de enciclopédia alemã, a melhor que vocês imaginarem, com os contos de Edgar Allan Poe. Uma coisa assim, era isso, Pedro Moacir, né? Então, agora, dando um testemunho pessoal. Eu sou medievalista, quer dizer, eu fui professor de história, eu prefiro uma expressão mais modesta. Eu fui professor de história medieval na USP, aqui, por causa dele. Idade Média nunca me interessou antes de eu entrar nessa faculdade. Eu gostava de história antiga. Quase fiz pós-graduação com o piano em arqueologia. Mas foi por causa da presença esmagadora do Pedro Moacir que eu virei medievalista numa medida modesta, bem mais modesta que o Hilário. Eu não sei se aconteceu isso com o Hilário, uma curiosidade que eu tenho. Se ele seria medievalista de qualquer forma, ou se ele teve também esse impacto do Pedro Moacir. É isso. Obrigado pela atenção. Jonatas, muito obrigado.
você domina, além do conteúdo, o tempo, ficou perfeitamente dentro do tempo.